Olá, tudo bem? Pois é, nós estamos nos aproximando do segundo domingo da Quaresma e a gente tem uma oportunidade muito interessante de poder olhar para esses passos que nós vamos dando na direção da Páscoa de Cristo, como também um grande processo de crescimento humano. Na verdade, a liturgia ela não é independente daqueles que celebram. Ela não é uma verdade pronta e acabada nela mesma, em que a gente apenas repete ou cultua. A liturgia, ela é uma oportunidade que a palavra nos dá de poder reviver, de poder experimentar e de poder absorver aquilo que a liturgia, que a própria palavra pode nos oferecer. Esse segundo domingo da Quaresma, ele faz uma espécie de salto. Se no domingo passado nós estávamos com Jesus no deserto, e o deserto é o lugar onde as fragilidades vão aparecer, é o lugar onde as dificuldades vão ser maiores pelo próprio contexto geográfico, onde os desafios são muitos, e a gente viu Jesus tendo que reagir às provocações que o diabo estava fazendo. Neste segundo domingo nós vamos para a montanha, porque quando Jesus convida Pedro, Tiago e João para irem à montanha com ele, é a igreja que é convidada, é a igreja que é levada para o monte, é a igreja que faz a experiência de subir a montanha com Jesus. E aí a gente tem que começar por uma coisa que é básica, é sair da planície para ir para o monte. O que significa isso na prática? Pense no seu dia a dia. Você caminhar num lugar plano tem um significado. Você subir um monte tem outro significado. A ideia não é dizer que a planície não é boa, mas a planície não possibilita toda a riqueza que a vida pode nos oferecer. Subir um monte significa também ir para o alto, enfrentar os desafios da subida, da permanência e a ousadia de descer. Você sobe no monte, e quem já fez qualquer tipo de escalada sabe do que eu estou dizendo, e você sobe, você contempla uma vista interessante, você pensa em coisas muito interessantes, você tem sensações muito interessantes, e na hora de descer, você precisa fazer uma escolha. Como é que você desce daquela experiência? Como é que você volta? A grande maioria faz apenas uma experiência de subir turisticamente. O que significa na prática? Sobe apenas porque quer sair da sua rotina normal, quer curtir, quer aventura. Mas quem faz isso por um princípio motivador diferente, não vai subir só para curtir. Ele vai ter alguns avanços na sua maneira de enxergar, de pensar. Muitas pessoas relatam que do alto do monte conseguem elaborar melhor os pensamentos e muita gente enxerga melhor, porque não é só ver de cima para baixo, mas é também possibilitar compreender as forças que atuam na planície por uma outra ótica. Então isso é fundamental. Jesus, quando escolhe Pedro, Tiago e João, escolhe a igreja para fazer essa experiência. Subir o monte com ele significa desafiar-se a enxergar o mundo, a realidade e os acontecimentos a partir de uma outra ótica e a partir de um outro investimento. Investimento aqui no seu sentido mais pleno da palavra. Quando eles estão lá, os discípulos percebem que tem algo muito interessante acontecendo. Na verdade, é uma teofania. Jesus está se mostrando em toda a sua glória, junto com Moisés, que representa a lei, e junto com Elias, que representa o profetismo. O que significa dizer que na leitura da igreja que olha para Jesus, entende que ele é de fato a continuação de tudo aquilo que o povo de Israel já havia experimentado na sua relação com Deus. Portanto, subir o monte é descobrir
esse processo unitário onde Jesus se revela a plenitude de todo o processo da lei, portanto, da construção da identidade do povo de Israel, mas também do profetismo, que muitas vezes foi uma espécie de pedra no calçado de Israel, dos reis, das autoridades, do próprio povo, quando se desviava do caminho de Deus. Quem lembrava eram os profetas. Vocês estão se separando. E depois vão dizer que foi Deus que se esqueceu de vocês. Agora, tem uma coisa muito interessante no texto. Que quando eles veem aquela manifestação, eles são tomados pelo medo. E eu gosto da fala de Jesus. Levantem-se e não tenham medo. E aqui a gente pode abrir uma série de perspectivas e de possíveis análises. E cada um vai tirar e aplicar na sua vida da sua melhor forma. Mas eu fiquei pensando no poder do discurso religioso que nesse momento tem se baseado quase que totalmente no medo, levando as pessoas a se prostrarem de medo, porque falam do inferno, falam da danação eterna, falam da condenação, mas não conseguem anunciar nenhum projeto de salvação. Eu sei, na mente da maioria dos religiosos pregadores e na mente da maioria do povo que crê, as pessoas acham que, de fato, a relação com Deus ela é intermediada entre castigo e bênção. Eu sei, mas não é verdade. Você não pode colocar as coisas nesse nível. Ainda que a maioria dos pregadores falem o contrário do que eu estou dizendo, é muito temeroso você dizer que o medo é que faz as pessoas amarem a Deus. Porque isso é uma grande mentira e um grande perigo, porque projetam em Deus, ou na ideia de Deus que se tem, aquilo que nós temos de mais sórdido, porque nós atuamos por este comportamento de quando as pessoas não fazem o que nós consideramos o certo, o bom, o verdadeiro, o correto, a gente ameaça. E a gente tem uma tentação de ameaçar escamoteando, dizendo: você vai ver com Deus, Deus vai te mandar um castigo, Deus vai te mandar uma cobrança. Eu acho bonita a ideia de que quando Jesus está ali transfigurado e ele percebe a igreja prostrada de medo, ele se aproximar e dizer: levantem-se e não tenham medo. Na minha leitura, a gente pode pensar que o levantem-se, não tenham medo tem a ver com aquela realidade do monte. É possível, é plausível, e eu não nego essa possibilidade. Mas com certeza também não tenham medo da descida, não tenham medo da planície. Ainda que a planície seja ameaçadora e ainda que tenham muitas forças atuando contra aquela experiência teofânica, não tenham medo. Levantem-se e não tenham medo não é um convite para a guerra, mas é um convite de prontidão, é um convite de consciência. Não vamos ser condenados por Deus, e nem julgados, e nem jogados no fogo do inferno, e não vamos também ser derrotados pelas forças do mal, porque nós fomos iluminados pelo Cristo que se transfigurou. E aquilo não pode ser uma apresentação teatral. Não levou lá em cima para fazer de conta que ele estaria dotado da glória de Deus. É real, é verdadeiro, é profundamente teológico o que está acontecendo. Olhem Moisés, olhem Elias, percebam, é um grande acontecimento teológico e teologal. Portanto, não foi teatro, não foi brincadeira, não foi de fazer de conta. Aquilo que Pedro, Tiago e João viu e que a igreja deve ver é algo que tem que inspirar. Portanto, descer
não deixar-se tomar pelo medo, não deixar-se ser coordenado pela incapacidade, não deixar-se se tornar estéril. Aquela experiência que nós fazemos ao subir ao monte com ele, e aqui eu estou pensando que o ritual católico da Eucaristia, ela é uma possibilidade muito clara da gente poder subir o monte com ele semanalmente, porque lá ele se revela pela palavra, ele se revela pelo pão e pelo vinho, ele se revela pelo encontro dos irmãos, ele se revela pelos demais símbolos e signos que nós usamos. É também uma transfiguração, é também subir o monte. Participar da Eucaristia é subir o monte. Mas não é para subir o monte para se esconder, e muito menos para fazer de conta ou apenas uma apresentação teatral. É subir o monte porque isso vivifica em nós a presença de Cristo e faz com que a gente desça com a cabeça erguida, cheio de esperança, cheio de confiança, cheio de alegria. E o mais importante, que a gente não ceda aos caprichos daqueles que querem nos derrotar, tirando de nós a força da palavra e do olhar que vimos sobre o monte. Não é fácil, mas esse é o objetivo e esse é o projeto. O que eu desejo para você nessa segunda semana da Quaresma é isso. Não se esqueça de subir o monte, porque subir o monte é você se fortalecer, é você se abastecer, é você se renovar no seu olhar sobre o mundo, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre si mesmo. Mas não se proste, desça, levante-se e não tenha medo, nem daquilo que você viu e nem das ameaças que possam vir, seja de dentro, sejam de fora, sejam dos amigos disfarçados ou dos inimigos declarados. Levantem-se e não tenham medo, porque a nossa experiência é: sobe o monte, enxerga, aprende, absorve, entende, reveste-se, percebe o alcance da presença de Cristo e volta para a luta, porque a luta é lá embaixo, são os desafios, são as dificuldades, são as ações que precisamos fazer para nos aproximar de Cristo e Ele se revelar também em nós. É isso. Não tenham medo. Levantem-se e coragem. Eu queria muito pedir desculpas a vocês, porque às vezes aparece um barulho estranho. Sim, esse lugar da minha casa é o lugar mais tranquilo que tem, mas nem sempre você consegue impedir que todos os barulhos cheguem aqui. Eu moro perto da estação de trem, portanto, o trem passa na hora que tem que passar. Então não tem como evitar isso. Enquanto a gente estiver fazendo essa coisa mais caseira, eu peço desculpas, mas a gente vai fazer da melhor forma possível e sabendo dos limites que a própria ação tem, tá bom? Mil desculpas. Não esquece de deixar o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal, porque a gente precisa atingir uma meta de inscritos para poder fazer live, para poder usar o canal na sua plenitude. E eu conto com vocês, tá bom? Fiquem bem, uma excelente semana, e acho que essa palavra tem que ecoar. Levantem-se e não tenham medo. Um abraço.